Olá, meus companheiros de leitura, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um bloco de capítulos de Ramsés, sob a Acácia do Ocidente, o último livro da série. E já estou recebendo indicações para as próximas leituras de quarta-feira. E vou dizer para vocês que eu estou muito inclinada a aceitar a indicação de continuar com as obras de Christian Jacques. Vou manter as quartas egípcias. O que vocês acham? Bom, enquanto isso, vamos finalizar esse último volume. Como é que tá a expectativa para o que vai acontecer nesses próximos 4 capítulos da leitura de hoje? Será que Ramsés vai aceitar o casamento com a princesa Hitita? Será que Uriteshub vai conseguir se aliar com aquela mulher, Tanit, para conseguir dinheiro? Opa, acho que eu dei spoiler. Vamos começar? Capítulo 9. Ramsés assistia ao combate travado entre Serramana e Merneptah. Equipado com uma couraça articulada, um capacete com chifres encimado por um disco de bronze e segurando um escudo redondo, o sardo desferia golpes com a espada sobre o escudo retangular do filho mais novo de Ramsés, que se via obrigado a recuar. O faraó pedira ao chefe de sua guarda que não poupasse o adversário. Merneptah, por sua vez, queria provar a sua coragem no combate, por isso não podia sonhar com melhor adversário. Aos 27 anos, Merneptah, o amado do deus Ptah, era um belo atleta, corajoso, refletido, dotado de excelentes reflexos. Embora o sardo já tivesse passado dos 50, nada perdera de sua força e de seu dinamismo. Conseguir resistir-lhe já era uma façanha. Merneptah cedia terreno, voltava ao ataque, aparava os golpes, desviava-se pelos lados. Pouco a pouco desgastava Serramana. De súbito, o gigante imobilizou-se e lançou ao solo a comprida espada de lâmina triangular e o escudo. Basta de espadas! Enfrentemo-nos com as mãos nuas! Merneptah hesitou um instante, mas depois imitou o sardo. Ramsés recordou o confronto no qual, na orla do Mediterrâneo, vencera o pirata Serramana antes de fazer dele o chefe de sua guarda pessoal. O filho do rei surpreendeu-se com um ataque inesperado do colosso, com a cabeça para a frente. Na escola militar, Merneptah não aprendera a lutar com ferocidade. Derrubado de costas no pó da caserna, julgou sufocar sob o peso do antigo pirata. Terminou a instrução, declarou Ramsés. Os 2 homens levantaram-se. Merneptah estava furioso. Ele me pegou desprevenido. O inimigo sempre age assim, meu filho. Quero recomeçar o combate. Não precisa mais. Já viu o que queria ver. Já que recebeu uma lição proveitosa, eu o nomeei o general-chefe do exército do Egito. Serramana aprovou com um balançar de cabeça. Em menos de um mês, continuou Ramsés, você me apresentará um relatório completo e detalhado sobre o estado das nossas tropas e a qualidade do seu armamento. Enquanto Merneptah retomava o fôlego, Ramsés afastou-se em seu carro, que ele mesmo conduzia. A quem confiaria o destino do Egito? A Ká, o erudito, ou a Merneptah, o guerreiro? Se as qualidades dos 2 pudessem ser reunidas num só, a escolha teria sido fácil. E Nefertari já não estava ali para aconselhar o monarca. Quanto aos numerosos filhos reais, embora providos de qualidades, nenhum possuía a fortíssima personalidade dos 2 filhos de Zet-Abela. E Meritamon, a filha de Nefertari, escolhera viver reclusa num templo.
Ramsés devia levar em consideração o aviso que Amene formulara ainda naquela manhã. Que Vossa Majestade se regenere pelos rituais, para que continue reinando até o esgotamento total de sua energia. Para o faraó, nunca houve outro caminho e jamais haverá outro. Raya saiu de seu armazém, atravessou o bairro das oficinas, passou diante do Palácio Real e seguiu pela grande alameda que conduzia aos templos de Pi-Ramsés. Ornamentada com acácias e sicômoros que proporcionavam uma sombra agradável, era a imagem da majestosa e tranquilizadora capital de Ramsés. O mercador deixou para trás, à esquerda, o templo de Amon e à direita, o de Ra. Em passadas que pretendia parecer serenas, dirigiu-se para o templo de Ptah. Ao aproximar-se da construção, por pouco não bateu em retirada. Na parede externa estavam encaixadas estelas nas quais os escultores haviam gravado orelhas e olhos. Pois não ouvia o Deus as palavras mais secretas e não captava as intenções mais ocultas? Superstição, pensou Raya, sentindo-se, no entanto, pouco à vontade. Evitou, assim, o canto da parede onde havia sido preparado um nicho que abrigava uma estatueta da deusa Maat. Dessa forma, o povo podia contemplar o segredo fundamental da civilização faraônica, a regra imutável nascida além do tempo e do espaço. Raya apresentou-se na porta dos artesãos. O guarda o conhecia. Trocaram algumas palavras corriqueiras sobre a beleza da capital. O mercador queixou-se da avareza de alguns clientes e depois foi autorizado a entrar na parte do templo reservada aos ourives. Especialista em vasos preciosos, Raya conhecia muito desses clientes e não deixou de perguntar sobre a família de um e da saúde de outro. Bem que você queria arrancar os nossos segredos, remungou um velho artesão que arrumava lingotes numa carroça. Já desisti, confessou Raya. Ver você trabalhando basta para minha felicidade. Não vai dizer-me que está vindo aqui para descansar. Gostaria muito de adquirir uma ou duas belas peças. Para vendê-las 3 vezes mais caro. É o comércio, meu amigo. O velho voltou as costas a Raya, habituado às suas respostas tortas. Discreto, quase invisível, observou os aprendizes que traziam os lingotes aos companheiros, que os pesavam sob o controle de escribas especializados. O metal precioso era depositado depois num vaso, fechado e posto ao lume. Um maçarico de sopro avivava a chama. Os sopradores mantinham as bochechas cheias para não perderem o ritmo. Outros técnicos despejavam o metal em fusão em receptáculos de formas variadas e confiavam o material aos ourives, que o trabalhavam sobre uma bigorna, com martelos de pedra para modelar colares, braceletes, vasos, decorações de portas de templos e de estátuas. Os segredos da profissão eram transmitidos de mestre para discípulo ao longo de uma iniciação que exigia muitos anos. Magnífico! Disse Raya a um ourives que acabava de concluir um busto. Adornará a estátua de um deus, explicou o artesão. O mercador murmurou em voz baixa. Podemos falar? Há muito barulho na oficina. Ninguém nos ouvirá. Disseram-me que os seus 2 filhos querem se casar. É possível. Não ficaria contente se eu lhes oferecesse alguns móveis? Quanto pagarei por eles? Apenas uma simples informação. Não conte comigo para lhe revelar os nossos processos de fabricação. Não estou pedindo nada disso. O que quer saber? Alguns sírios se instalaram no Egito e gostaria de ajudá-los a se integrarem melhor. Não tem 1 ou 2 aqui na sua oficina? Tenho um, é verdade.
Está satisfeito com a sua sorte? Mais ou menos. Se concordar em dar-me seu nome, falarei com ele. É tudo o que quer, Raya? Estou começando a envelhecer, não tenho filhos. Possuo alguns bens e gostaria de beneficiar um compatriota. O Egito o ensinou a ser menos egoísta. Ainda bem. No momento do julgamento do espírito, o grande Deus aprecia a generosidade. O seu círio é um dos sopradores, o mais gordo, com as orelhas afastadas do crânio. Espero que os meus presentes contribuam para a felicidade dos seus filhos. Raya esperou pelo fim do trabalho para conversar com o seu compatriota. Depois de 2 fracassos junto de um carpinteiro e de um pedreiro, satisfeitos com a vida que levavam, o êxito foi total. O soprador sírio, ex-prisioneiro capturado perto de Kadesh, recusava-se a admitir a derrota dos hititas e desejava que a paz fosse rompida. Azedo, rancoroso e vingativo, era o tipo de homem de que Uri-Teshup e Raya tinham necessidade. Além disso, o operário tinha alguns amigos que compartilhavam os seus pontos de vista. Raya não teve qualquer dificuldade em convencê-lo a trabalhar para si e entrar num grupo de opositores cuja missão seria de atacar os interesses vitais do Egito. Uri-Teshup mordeu a amante no pescoço e penetrou-a com violência. Tanit suspirou de prazer. Finalmente conhecia a paixão, aquele misto de brutalidade e desejo permanentemente insatisfeito. Outra vez, ela suplicou. O hitita gozava plenamente o corpo opulento da bela fenícia. Uri-Teshup aprendera nas fortalezas da Anatólia a servir-se das mulheres como elas mereciam. Por instantes, Tanit sentiu um certo receio. Pela primeira vez não conseguia controlar a situação. Aquele homem bestial, de seiva inesgotável, era quase assustador. Nunca mais encontraria um amante assim, capaz de satisfazer os seus vícios mais delirantes. No meio da noite, ela cedeu. Basta, já não aguento mais. Já? Você é um monstro! Só conheceu garotos, minha bela. Eu sou um homem. Ela ninhou-se de encontro ao seu estômago. Você é maravilhoso. Gostaria de que nunca mais rompesse a aurora. Que importância tem? Mas você tem de ir embora. Voltaremos a nos ver na próxima noite. Vou ficar. Sabe o que isso significa no Egito? Quando um homem e uma mulher vivem sob o mesmo teto, com o conhecimento e a vista de todos, são casados. Portanto, somos casados. Chocada, ela afastou-se. Tornaremos a nos ver, mas Uri-Teshup obrigou-a a se deitar de costas e estendeu-se sobre ela. Vai obedecer-me, fêmea. Sou o filho do falecido imperador do Hatti e herdeiro legítimo do império. Você não passa de uma vadia fenícia que me dará prazer e satisfará todas as minhas vontades. Tem consciência da honra que lhe concedo, tomando-a como esposa? Tanit parou de protestar, mas Uri-Teshup violou a sua intimidade com a fúria de um touro, e ela sentiu-se arrastada num turbilhão de delícias. Se me trair, murmurou o hitita, eu mato você. Fim do capítulo 9. Capítulo 10. De um cesto de junco, Setaol tirou um pedaço triangular de pão, um pote de caldo de aveia, peixe seco, um pombo empanado, uma codorniz assada, 2 rins cozidos em vinho, uma costeleta de vaca sobre uma base de cebola frita, figos e um queijo com ervas. Lentamente, pousou as iguarias uma a uma sobre a escrivaninha de Amene, que se viu obrigado a afastar os papiros que estava consultando. O que é isso? Está cego? Uma refeição certamente anulará o seu apetite durante 2 ou 3 horas. Eu não tinha necessidade de...
Tinha, e toda a necessidade. O seu cérebro não funciona corretamente se não tiver a barriga cheia. O pálido escriba revoltou-se. Está me insultando? É a única forma de atrair a sua atenção. Não me venha falar outra vez de... Exatamente. Preciso de mais crédito para a Núbia e não vou perder tempo preenchendo uma montanha de formulários como um funcionário qualquer. Você tem um superior hierárquico, o vice-rei da Núbia. Um imbecil e preguiçoso só pensa em sua carreira e está se lixando para essa província que Ramsés me encarregou de valorizar. Para cobri-la de templos e de capelas, para aumentar a superfície cultivável, preciso de homens e de material. É também necessário respeitar alguns regulamentos. Ah, os regulamentos! Eles sufocam a vida. Esqueça-os, Amene. Não sou o todo-poderoso Setaú. Tenho que prestar contas ao vizir Papazir e ao próprio rei. Dê-me o que lhe peço e faça as contas depois. Em outras palavras, está me tornando responsável pelos seus futuros erros. Setaú pareceu surpreendido. Mas, claro, você, com a linguagem obscura dos escribas, poderá justificar-nos. O pombo empanado estava uma maravilha. Amene não escondeu seu prazer. Foi Lotus quem o preparou, não é verdade? A minha mulher é uma verdadeira feiticeira. Estamos à beira da corrupção de um funcionário. Vai fazer o que lhe pedi, Amene? Se Ramsés não nutrisse um afeto tão grande pela Núbia, graças a mim, dentro de alguns anos ela será mais rica do que qualquer província do Egito. Amene começou a codorniz assada. Visto que esses pequenos problemas estão resolvidos, posso lhe confessar que estou muito inquieto. Por quê? Ontem à noite, quando fazia amor com Lotus, ela ergueu-se e de repente gritou. Há um monstro rondando. Não falava nem das nossas 2 cobras que velam junto do leito, nem do exército hitita que Ramsés vencerá uma segunda vez, se for preciso. Identificou esse monstro? Para mim não há dúvida. Trata-se da besta hitita Uritexup. Nada temos a censurá-lo. Alertou Serramana? Claro. Qual foi a reação dele? Detesta Uritexup tanto quanto você. E tem certeza de que a sua libertação foi um erro. Mas o hitita não cometeu nenhum crime. Para mim, esse guerreiro vencido é um príncipe castrado. O que podemos temer dele? Quando os primeiros raios de sol iluminaram-lhe o quarto, Serramana abriu os olhos. À esquerda, uma jovem núbia adormecida. À direita, uma libanesa um pouco mais nova. O gigante Sardo não se lembrava dos nomes. De pé, meninas. Como não avaliava bem a sua força, a palmada que o gigante aplicou no delicado traseiro das 2 companheiras daquela noitada foi menos acariciadora do que pretendia. Os gritos de aves assustadas trouxeram-lhe dores de cabeça. Vistam-se e desapareçam. Serramana mergulhou no lago que ocupava a maior parte do seu jardim e nadou cerca de 20 minutos. Não conhecia melhor remédio para dissipar os efeitos do vinho e de uma noite de amor. Novamente em forma, preparava-se para devorar pão fresco, cebolas, toucinho e carne de vaca secos, quando o criado lhe anunciou a visita de um dos seus subordinados. Novidades, chefe. Descobrimos a pista de Uritexup. Morto, espero. Não, chefe. Bem vivo e casado. Com quem? Com uma viúva rica, fenícia, chamada Tanit. É uma das maiores fortunas de Pi-Ramsés. Você deve estar enganado. Venha ver com seus próprios olhos, chefe. Então vamos. Com um enorme pedaço de carne seca nos dentes, Serramana saltou para o seu cavalo. O guarda da vila da dama Tanit bem que pensou em pedir ao gigante Sardo um documento oficial autorizando-o a interrogar a proprietária,
mas o olhar carrancudo de Serra-Mana fê-lo desistir. Chamou o jardineiro e pediu-lhe que o chefe da guarda pessoal de Ramsés fosse conduzido até ela. Trajando um vestido de linho transparente que não escondia quase nada dos seus abundantes encantos, Tanit tomava o desejum à sombra de uma varanda, em companhia de Uritexup, vestido apenas com a sua abundante pelagem ruiva. "O ilustre Serra-Mana!" exclamou Itita, visivelmente satisfeito com a presença do sardo. "Convidamo-lo a partilhar a nossa refeição, minha querida." O gigante sardo parou diante da fenícia, que se aninhou no tórax cabeludo de Uritexup. "Sabe quem é esse homem, Dama Tanit?" "Claro que sei." "Seja mais precisa." Uritexup é um príncipe Tita, filho do falecido imperador. Também era general-chefe do exército hitita e o bárbaro mais empenhado na destruição do Egito. "É um passado distante," interveio Uritexup brincalhão. "Ramsés e Hattusil assinaram um belo tratado de paz. O faraó concedeu-me a liberdade e vivemos todos felizes. Não é essa a sua opinião, Serra-Mana?" O sardo notou que o pescoço de Tanit tinha marcas de dentadas. "Este Tita passou a noite sob o seu teto e parece decidido a morar aqui. Sabe o que isso significa, Dama Tanit?" "Claro." "Ele vai obrigá-la a desposá-lo sob ameaça de tortura, não é verdade?" "Responda, minha querida," ordenou Uritexup. "Diga-lhe que é uma mulher livre, como qualquer egípcia, e que toma sozinha suas decisões." A fenícia ficou irritada. "Amo Uritexup e o escolhi para meu esposo. Nenhuma lei pode se opor a isso." "Reflita bem, Dama Tanit. Se confessar que este indivíduo a brutalizou, prendo-o já, e você não corre mais perigo. Eu o levarei imediatamente ao tribunal, e a pena não será leve. Maltratar uma mulher é crime. Saia de minha casa." "Estou surpreendido," acrescentou Uritexup irônico. "Julgava que estávamos recebendo um amigo e verifico que somos interrogados por um guarda agressivo. Tem algum documento oficial que o autorize a invadir uma propriedade particular, Serra-Mana?" "Tenha cuidado, Dama Tanit. Você está prestes a passar por graves aborrecimentos. Tanto a minha esposa quanto eu poderíamos apresentar queixa. Mas por esta vez passa. Desapareça, Serra-Mana, e deixe em paz um casal honesto que apenas sonha em saborear a sua felicidade." Uritexup beijou a fenícia com ardor. Esquecendo a presença do sardo, esta começou a acariciar o marido sem o menor recato. As prateleiras e os armários do gabinete de Amene ameaçavam desmoronar sob o peso dos documentos administrativos. Nunca o secretário particular do rei tivera de ocupar-se de tantas pastas importantes ao mesmo tempo. Como verificava pessoalmente todos os pormenores, não dormia mais do que 2 horas por noite, e apesar dos protestos de seus colaboradores, cancelara os dias de folga durante o próximo trimestre. Gratificações substanciais haviam acalmado os ânimos. Amene ocupava-se das exigências de Setaou referentes à Núbia e rebatia os argumentos do vice-rei, partidário da ociosidade. Dava sua opinião ao vizir Pazair, desconfiado, por sua vez, dos especialistas em economia. Todos os dias se encontrava com Ramsés para solicitar 1001 decisões, depois de haver preparado com cuidado os dados concretos exigidos pelo soberano. E ainda havia o resto, todo o resto, porque o Egito devia continuar a ser um grande país, uma terra insubstituível, que era necessário servir sem pensar em seu próprio bem-estar. No entanto, quando Serra-Mana rompeu em seu gabinete, o escriba de faces pálidas e expressão cansada perguntou a si mesmo se os seus ombros suportariam uma nova carga. O que é agora?
Uri Teshup está muito bem casado com a Fenícia Tanit. Não escolheu mal. Ela é tão bem abastecida quanto a própria fortuna. É uma catástrofe, Amene. Por quê? O nosso ex-general-chefe irá refestelar-se no prazer e na ociosidade. Não posso vigiá-lo eficazmente. Se descobrir os meus homens, apresentará queixa e ganhará. Hoje é um homem livre. Oficialmente nada tenho a censurá-lo. Enquanto ele vai preparando um golpe qualquer. Falou com Tanit. Bateu nela e ameaçou-a, tenho certeza. Mas o pior é que ela está apaixonada por ele. E ainda dizem que há ociosos com tempo de pensar no amor. Acalme-se, Serramana. Uri Teshup conseguiu finalmente uma conquista, e esta vai afastá-lo para sempre dos caminhos da guerra. Fim do capítulo 10. Capítulo 11. Hattusa, nota de rodapé. A atual Boğazköy, a 150 quilômetros a leste de Ankara, na Turquia. Voltando ao texto. A capital do Império Hitita não mudara. Construída sobre um planalto na Anatólia Central, exposta aos verões ardentes e aos invernos gelados, a metrópole fortificada era formada por uma cidade baixa, cujo monumento mais notável era o templo do deus da tempestade e da deusa do sol, e por uma cidade alta, dominada pelo austero palácio do imperador, desejoso de vigiar permanentemente os 9 quilômetros de altas muralhas de torres e ameias. Foi com certa emoção que Asha reviu Hattusa, a encarnação em pedra do poderio militar hitita, pois não fora ali que estivera prestes a perder a vida durante uma missão de espionagem particularmente perigosa que precedera a Batalha de Kadesh? A caravana do chefe da diplomacia egípcia tivera que atravessar estepes áridas e penetrar em desfiladeiros inóspitos antes de alcançar a capital, cercada por um maciço montanhoso considerado intransponível por qualquer eventual agressor. Hattusa surgia como uma fortaleza inexpugnável construída sobre esporões rochosos, à mercê de incríveis proezas técnicas. Como estava longe de comparar-se ao Egito e às suas cidades abertas, acolhedoras e amáveis. 5 portas fortificadas davam acesso ao interior de Hattusa, 2 abertas nas muralhas da cidade baixa e 3 nas da cidade alta. A escolta hitita que acompanhava a embaixada egípcia a cerca de 100 quilômetros conduziu-a ao ponto de acesso mais elevado, a Porta das Esfinges. Antes de transpô-la, Asha celebrou o ritual hitita. Partiu 3 pães, derramou vinho sobre a pedra e pronunciou a fórmula obrigatória: que este rochedo seja eterno. O egípcio notou a presença de recipientes cheios de óleo e de mel, destinados a impedir que os demônios espalhassem os seus miasmas sobre a cidade. O imperador Hattusil não modificara as tradições. Dessa vez, Asha sofrera com as fadigas da viagem. Quando era mais jovem, detestava ficar muito tempo no mesmo lugar. Amava o perigo e não hesitava em correr riscos. Com a chegada da maturidade, deixar o Egito tornava-se um sacrifício. Aquela estada no estrangeiro privava-o de um prazer insubstituível: ver Ramsés governar. Respeitando a regra de Maat, o faraó sabia que ouvir é o melhor de tudo, segundo a máxima do sábio Ptah-hotep, o autor preferido de Nefertari. Deixava os seus ministros manifestarem-se longamente, atento a cada entonação, a cada atitude. De repente, com a rapidez de um crocodilo Sobek, subindo do fundo das águas para fazer renascer o sol, Ramsés decidia. Uma simples frase, luminosa, evidente, definitiva. Manejava o leme com uma maestria incomparável, pois ele próprio era o navio do Estado e o seu piloto. Os deuses que o haviam escolhido não estavam enganados, e os homens tiveram razão em obedecer-lhes. 2 oficiais com capacete, couraça e botas
conduziram Asha à sala de audiências do imperador Hattusil. O palácio erguia-se sobre um imponente cume rochoso formado por 3 picos. Nas ameias das altas torres, soldados de elite vigiavam permanentemente. O senhor do país estava protegido de qualquer agressão externa. Fora por isso que os pretendentes ao poder supremo haviam preferido muitas vezes o veneno a um ataque ao palácio, pois não havia qualquer chance de êxito. Hattusil teria recorrido a Asha para eliminar Uriteshub, se este, cumprindo a sua missão com rara habilidade, não tivesse conseguido facilitar a fuga do general-chefe, responsável pela morte do pai, o imperador Muwatalli. Uriteshub, refugiado no Egito, fornecera a Ramsés informações muito úteis sobre o exército hitita. Uma única entrada permitia chegar-se à grande fortaleza, como era chamada pelo povo, que a olhava com terror. Quando a pesada porta de bronze fechou-se às suas costas, Asha teve a impressão de estar prisioneiro. Mesmo com a mensagem que trouxera para entregar a Hattusil, ele não estava muito otimista. O imperador não o obrigou a ter pressa, o que foi um sinal reconfortante. Asha foi introduzido numa sala fria, de pesados pilares, cujas paredes estavam ornadas com troféus militares. Baixo, franzino, com os cabelos presos por uma fita, o pescoço adornado com um colar de prata e uma pulseira de ferro no cotovelo esquerdo, Hattusil envergava o seu habitual e longo manto vermelho e preto. Um observador comum considerá-lo-ia insignificante, até mesmo inofensivo. Era conhecer mal o caráter obstinado e as aptidões de estrategista do sacerdote da deusa do sol, que depois de um longo conflito, acabara por vencer o temível Uriteshub. No decurso daquela luta implacável, recebera a ajuda da esposa, a bela Puturrepa, cuja inteligência era tão temida pela casta dos militares como pelas dos comerciantes. Asha curvou-se perante os soberanos, sentados em tronos maciços e sem qualquer beleza. Que todas as divindades do Egito e do Hatti sejam favoráveis a vossas majestades, e que o seu reinado seja duradouro como o céu. Conhecemo-lo há muito tempo, Asha, para o dispensarmos das fórmulas de delicadeza. Venha sentar-se junto a nós. Como está o meu irmão Ramsés? Da melhor maneira possível, majestade. Permite-me confessar à imperatriz que a sua beleza ilumina este palácio. Puturrepa sorriu. A lisonja continua sendo uma das armas do chefe da diplomacia egípcia. Estamos em paz. Já não tenho necessidade de lisonjeá-la. A minha afirmação pode ser considerada pouco respeitosa, mas é sincera. A imperatriz corou. Se continuo a ser admirador de mulheres bonitas, concluiu o imperador, tenho de me manter alerta. Esse acentuado gosto não me abandonou, mas não nasci para a fidelidade. No entanto, salvou Ramsés das ciladas que o Hatti lhe preparou e desmantelou a nossa rede de espionagem. Não exageremos, majestade. Apenas apliquei o plano do faraó, e o destino me foi favorável. Tudo isso pertence ao passado. Hoje precisamos construir o futuro. É essa também a opinião de Ramsés, dar a maior importância ao reforço da paz com o Hatti, e dessa paz depende a felicidade de nossos 2 povos. Ficamos felizes por ouvir essas palavras, disse Puturrepa. Permita-me que insista na vontade do faraó. Para ele, terminou o tempo dos conflitos, e nada deverá reacendê-los, continuou Asha. Hattusil endureceu a expressão. O que essa insistência está escondendo? Nada, majestade. O seu irmão Ramsés faz questão de lhe fazer conhecer os seus mais íntimos pensamentos. Você vai agradecer-lhe a confiança que está me concedendo e vai afirmar-lhe que estamos em perfeita harmonia. Os nossos povos e seus aliados ficarão felizes. No entanto,
O chefe da diplomacia egípcia apoiou o queixo nas mãos unidas à altura do peito, em atitude meditativa. Do que se trata, acha? O Egito é um país rico, majestade. Algum dia deixará de ser alvo de cobiça? Quem o ameaça? Interrogou a imperatriz. A agitação recomeçou na Líbia. O faraó não é capaz de esmagar essa rebelião? Ramsés gostaria de agir com rapidez e utilizar armamento eficaz. O olhar inquisidor de Hattusil perscrutou Acha. O de vocês será insuficiente? O faraó deseja que seu irmão, o imperador do Hatti, lhe forneça uma grande quantidade de ferro, com a qual mandará fabricar armas ofensivas e aniquilará a ameaça líbia. Um longo silêncio sucedeu-se ao pedido do chefe da diplomacia egípcia. Depois, Hattusil ergueu-se nervoso e andou de um lado para o outro na sala de audiências. O meu irmão Ramsés exige-me uma verdadeira fortuna. Não tenho ferro, e se o tivesse, eu o guardaria para o meu próprio exército. O faraó está querendo empobrecer-me e arruinar o Hatti. Ele é que é tão rico. As minhas reservas estão vazias e não é o momento adequado para fabricar ferro. Acha permaneceu impassível. Compreendo. Que o meu irmão Ramsés se desembarace dos líbios com as armas que possui. Mais tarde, se ainda estiver precisando de ferro, eu lhe enviarei uma quantidade razoável. Diga-lhe que esse pedido me surpreende e choca. Eu direi, majestade. Hattusil voltou-se a sentar. Vamos ao assunto principal. Em que data minha filha deixará o Hatti para se tornar a grande esposa real de Ramsés? Bem, a data ainda não foi fixada. Você não veio para me anunciar? Uma decisão dessa importância exige muita reflexão e faz tréguas de diplomacia. Ramsés aceita ou não repudiar Izete a Bela e elevar a nossa filha à categoria de rainha do Egito? A situação é delicada, majestade. A justiça egípcia não admite o repúdio. É uma mulher que vai aplicar a lei? Perguntou secamente Hattusil. Não quero saber dessa Izete nem de seus desejos. Ramsés só se casou com ela para substituir Nefertari, a verdadeira rainha, cujo papel foi determinante na construção da paz. Izete não conta. Para selar definitivamente a nossa aliança, Ramsés deve casar-se com um mitita. Talvez a sua filha possa tornar-se uma esposa secundária e será a rainha do Egito ou... Hattusil interrompeu-se como se as palavras que ia pronunciar assustassem a si próprio. Por que Ramsés insiste em recusar a nossa proposta? Perguntou a imperatriz em tom conciliador. Porque um faraó não repudia uma grande esposa real. É contrário à lei de Maat. Essa posição é definitiva? Creio que sim, majestade. Ramsés tem consciência das consequências da sua intransigência? Ramsés só se preocupa com uma coisa: agir com retidão. Hattusil levantou-se. A entrevista está terminada. Diga ao faraó, meu irmão, ou fixa o mais rapidamente possível a data de seu casamento com a minha filha, ou será a guerra. Fim do capítulo 11. Capítulo 12. Amene sofria de dores nas costas, mas nunca arranjava tempo para fazer com que massageassem. Como se a sua sobrecarga de trabalho não fosse suficiente, tinha ainda que auxiliar Ká no preparo da segunda festa de regeneração do rei. Argumentando com a sua excelente saúde, Ramsés pretendia adiar o acontecimento, mas o filho mais velho invocava a autoridade dos textos tradicionais. Amene apreciava o rigor de Ká e gostava de falar com ele sobre literatura, mas as preocupações cotidianas sobrecarregavam muito o secretário particular e porta-sandálias oficial do faraó para que se pudesse saborear os prazeres de uma boa conversa. Ao término de um grande conselho, durante o qual Ramsés lançara um vasto programa de plantação de árvores nas províncias do sul e censurara o responsável
pela reparação dos diques por estar atrasado em relação ao calendário previsto, Amene foi passear com o rei no jardim do palácio. Vossa Majestade tem notícias de Asha? Já chegou a Ratusa. Convencer Ratussil a desistir não será fácil. Asha já não foi o autor de numerosas façanhas? Dessa vez o seu campo de ação é muito restrito. Quais são as informações superconfidenciais para serem ouvidas pelos membros do Grande Conselho? Primeiro, Moisés. Depois, um incidente. Moisés está em má posição com os seus hebreus. Todos os receiam e são obrigados a lutar a cada passo que dão para sobreviverem. Se interviéssemos, o problema seria resolvido rapidamente. Mas como se trata de Moisés, o nosso amigo de infância, sei que Vossa Majestade deixará o destino seguir o seu curso. Já que conhece a resposta, por que está me fazendo a pergunta? A polícia do deserto permanece vigilante. Se os hebreus quiserem regressar ao Egito, o que Vossa Majestade decidiria? Quando eles regressarem, nem Moisés nem eu seremos mais deste mundo. E o incidente? O carregamento de olíbano que esperávamos não chegará. Por que, Amene? Recebi um longo relatório do comerciante fenício que está sempre em contato com os produtores. Uma violenta tempestade de granizo caiu sobre as árvores que já haviam sido atingidas por uma doença. Este ano não haverá colheita. Já se havia verificado uma catástrofe assim? Consultei os arquivos e posso responder-lhe com certeza. Felizmente, o fenômeno é raro. As nossas reservas são suficientes? Não será imposta qualquer restrição aos templos. Já dei ordem aos comerciantes fenícios para nos entregarem o mais depressa possível a próxima colheita, a fim de que possamos reconstituir nossos estoques. Raia rejubilava. Habitualmente, tão sóbrio, ele chegara mesmo a beber de uma só vez 2 taças de cerveja forte. Sentia a cabeça rodar, mas como não sentir-se embriagado com a sucessão de pequenos êxitos que conduziriam à vitória final? O contato com seus compatriotas sírios ultrapassara todas as expectativas. A chama acesa por Raia reanimara as energias enfraquecidas dos vencidos, dos ciumentos e dos invejosos. Aos sírios juntavam-se os hititas, desiludidos com a política de Ratussil, acusados de falta de iniciativa e de ser novamente incapaz de partir para a conquista do Egito. Quando alguns deles haviam se encontrado em grande segredo com Uri-Teshup num dos armazéns de Raia, o entusiasmo foi geral. Com o chefe daquele quilate, o poder logo estaria ao seu alcance. Havia também outras notícias agradáveis que Raia comunicaria a Uri-Teshup, quando este acabasse de admirar as 3 núbias nuas que dançavam em honra dos convidados do novo casal da moda de Pi-Ramsés, o príncipe Tita e a dama fenícia. Tanit vivia ao mesmo tempo o paraíso e o inferno. O paraíso, porque o seu amante a satisfazia, não importava que hora do dia ou da noite, com uma energia e uma violência que a faziam delirar de prazer. O inferno, porque receava ser agredida por aquele monstro de reações imprevisíveis. Ela, que sempre conduzira a vida a seu bel prazer, tornara-se uma escrava, simultaneamente cordata e angustiada. Os convidados de Tanit e Uri-Teshup só tinham olhos para as 3 jovens bailarinas, cujos seios redondos e firmes nem estremeciam, e as longas pernas esguias perturbavam os mais tímidos. Mas as apetitosas artistas eram intocáveis. Terminada a atuação, desapareceriam sem falar com ninguém. Seria preciso esperar por outro banquete, tão suntuoso como aquele, para apreciar de novo um espetáculo de tal qualidade. Uri-Teshup afastou-se da esposa, que discutia com 2 homens de negócios prontos a assinar fosse que contrato fosse, para não perderem um passo da coreografia. O hitita apanhou um cacho de uvas e foi sentar-se em uma bela almofada,
junto a uma coluna na qual estavam pintadas folhagens de vinha. Do outro lado encontrava-se Raya. Sem se olharem, os dois homens podiam falar em voz baixa enquanto a orquestra tocava. O que há de tão urgente, Raya? Conversei com um velho cortesão a quem faço bons preços nos meus mais belos vasos. O palácio está em ebulição por causa de um boato. Há 2 dias que tento obter confirmação sobre o caso, que me parece sério. Do que se trata? Para consolidar a paz, o imperador Hattussil exige que a filha case com Ramsés. Mais um casamento diplomático. Que importância tem? Não. Hattussil quer que ela se torne a grande esposa real. O Mitita no trono do Egito? Exatamente. É inadmissível. Ramsés parece não ter aceitado repudiar Izete a Bela e ceder à exigência de Hattussil. Em outras palavras, isso mesmo, meu senhor, uma chance de guerra. Ora, aí está uma coisa que vem alterar todos os nossos planos. É cedo demais para afirmá-lo. Na minha opinião, é preferível não modificar nada enquanto não tivermos certeza. Asha parece estar em Hattusa para negociar com o imperador. Ainda tenho muitos amigos lá e em breve seremos informados do andamento da situação. Mas não é tudo. Gostaria de lhe proporcionar um encontro com um personagem interessante. Onde está? Oculto no jardim. Poderíamos... Leve-o ao meu quarto e esperem por mim. Passe por trás da vinha e entre em casa pela lavanderia. Logo que o banquete terminar, irei ter com você. Assim que o último convidado foi embora, Tanit pendurou-se ao pescoço de Uriteshulp. Ardia nela um fogo que só o seu amante saberia apagar. Com mão quase meiga, este arrastou-a para o quarto, um ninho de amor recheado de móveis luxuosos, ramos de flores armados e queimadores de perfume. Antes de passar pela porta, a Fenícia tirou o vestido com violência. Uriteshulp empurrou-a para dentro do compartimento. Tanit julgou tratar-se de um novo jogo, mas subitamente parou ao descobrir Raya, o comerciante sírio, em companhia de um homem estranho, de rosto quadrado, cabelos ondulados e olhos negros, onde brilhavam a crueldade e a loucura. Quem é você? Perguntou a Fenícia. São meus amigos, respondeu Uriteshulp. Aterrorizada, Tanit agarrou um lençol de linho e escondeu as suas formas generosas. Embaraçado, Raya não compreendia o motivo de Uitita misturar a Fenícia naquele encontro. O homem de olhos cruéis permanecera imóvel. Quero que Tanit ouça tudo o que for dito aqui, e que se torne nossa cúmplice e aliada. Além disso, sua fortuna servirá à nossa causa. A mínima falha de sua parte será eliminada. Estamos de acordo? O desconhecido balançou a cabeça afirmativamente e Raya o imitou. Como vê, minha querida, você não tem qualquer chance de escapar de um de nós 3 ou daqueles que nos obedecem. Entendeu bem o que eu disse? Sim. Podemos então contar com seu apoio incondicional? Tenha minha palavra, Uriteshulp. Você não se arrependerá. Com a mão direita, Uitita acariciou os seios da esposa. Esse simples gesto desfez o pânico que se apoderara de Tanit. Uitita voltou-se para Raya. Apresente-me o seu convidado. Mais calmo, o comerciante sírio exprimiu-se pausadamente. Temos sorte, muita sorte. A nossa rede de espionagem era dirigida por um mago líbio, de nome Ofir. Apesar de seus poderes excepcionais e dos golpes que desferiu na família real, foi preso e executado. Tratou-se de uma grave perda para nosso clã, mas alguém decidiu pegar o facho e vingar Ofir, o seu irmão Malfi. Uriteshulp observou o líbio da cabeça aos pés. Louvável intenção. Mas de que meios ele dispõe? Malfi é o chefe da tribo líbia mais bem armada.
A sua única razão de viver é lutar contra o Egito. Concordará em obedecer-me sem discutir? Ficará sob suas ordens, mas com a condição de que destrua Ramsés e o seu império. Acordo feito. Você será o intermediário entre mim e o nosso aliado líbio. Que os seus homens treinem bastante e estejam preparados para entrar em ação. Malfi saberá mostrar-se paciente, meu senhor. Há tantos anos que a Líbia esperava lavar com sangue as afrontas infligidas pelo faraó, que aguarde as minhas instruções. O líbio desapareceu sem ter pronunciado uma palavra. Fim do capítulo 12. Fim da leitura de hoje. E agora? Será que vai ter guerra de dois lados, interna e externa? Vamos aguardar os acontecimentos dos próximos capítulos? Será que Tanit percebeu agora que ela se enfiou numa baita enrascada, para não falar outra coisa? O que vocês estão achando desse desfecho dessa coleção? Quero saber de tudo. Quem aí já conhecia os livros? Quem aí está conhecendo através da minha leitura? Como que vocês chegaram aqui ao canal? Bom, um beijo para vocês, um ótimo final de semana. E semana que vem tem mais. Tchau!